Pessoal, tava esperando um tempo para poder gravar alguns vídeos e eu queria falar com vocês o que aconteceu comigo. Eu rompi meu tendão de Aquiles jogando bola com meu filho e na hora eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Isso aconteceu no sábado, dia 10 de janeiro, para ser mais exato, por volta das 19 horas. A gente estava jogando bola, a bola escapou e eu fui tentar fazer um movimento para buscar essa bola, meu pé escorregou e aí eu senti aquela pancada, né, uma sensação de pancada por trás, sabe, como se fosse uma batida, uma pedrada. Pois é, aí eu caí no chão. Quando eu levantei, eu já não consegui mais pisar. Então, tive que ter a ajuda dos meus filhos para poder chegar até o carro. E acredite, eu tive que dirigir até minha esposa com esse pé com o tendão rompido. Uma dor absurda. E eu achei que era só uma dor forte. Mas no hospital veio a sentença. E a sentença do médico foi, quando ele passou a mão no meu tendão, ele nem pediu um exame primeiro, ele falou, tendão rompido. Chegou a fazer aquele teste de Thompson, né? E aí quando ele fez o movimento, meu pé não respondia, já era mais um indício. Acabei fazendo uma ressonância ainda, e aí ele falou, você vai ter que operar amanhã. Aí você imagina, 43 anos eu nunca havia feito uma cirurgia. E naquela noite a minha cabeça estava pior do que a minha perna. E o medo da cirurgia? Dia 11/1, às 9 horas da manhã, estava ali agendado para entrar no centro cirúrgico. Com a minha mente a mil, né? Porque estava com medo da anestesia, daquela hack, né? Mas eu fui sedado, não vi a cirurgia, de repente eu acordei já com o pé sendo engessado. Mas o pior ainda estava por vir, foi quando eu voltei pro meu quarto. Quando eu voltei pro quarto, eu não sentia mais as minhas pernas, cara. A sensação é que, como se as pernas estivessem mortas, inchadas, e desesperador. E a dor mesmo veio à noite, onde eu tive que tomar morfina. E no dia seguinte, eu teria o primeiro desafio real. E o primeiro desafio real era os degraus do meu prédio. Recebi alta e o primeiro obstáculo era a escada, porque no meu prédio não tem elevador. Então você imagina, subir degraus recém-operado, isso pode colocar em risco, né, a sua cirurgia. Fora que você tem uma sensação de impotência. Mas os dias seguintes eles foram ainda mais difíceis, porque os 3 primeiros dias em casa, cara, foram de muita dor. Inclusive eu cheguei a cair. Levantei de muleta e tropecei. Graças a Deus eu consegui me jogar no sofá, consegui proteger meu pé e não aconteceu nada. E começou a fase que mexe mais com a cabeça do que com o próprio corpo. Dependência total. 21 dias sem pisar o pé no chão. A minha esposa fazendo tudo por mim. Absolutamente tudo. Seja banho, comida, remédio. Imagina o cansaço dela. Então a gente precisa ter paciência com quem cuida. E isso muda a nossa visão a respeito de muita coisa. Com 12 dias da cirurgia, retorno no médico dia 23, nós tiramos o gesso e fomos colocar o RoboFoot. Lá ele me liberou para fazer as fisioterapias só com aparelho. A ordem médica era não fazer extensão. E no primeiro dia da físio, o que ela fez foi exatamente o que não podia. A primeira coisa que a fisioterapeuta fez foi estender o meu pé. E eu alertei ela, não pode fazer isso. E ela se confundiu na hora da leitura do pedido do médico, né? Então, gente, é por isso que é importante o paciente saber o que pode e o que não pode. E ali eu entendi que eu precisava participar ativamente da minha recuperação. E hoje eu estou com 21 dias de cirurgia e 3 de fisioterapia. A lesão ela pode ser física, mas a batalha é muito mental. E é por isso que nós precisamos exercer a nossa fé, a nossa paciência, validar as pequenas vitórias. E eu queria fechar com você com o seguinte versículo. 2 Coríntios 12:10, que diz que quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. Tem mais vídeos sobre a minha recuperação da lesão do tendão de Aquiles.